Pergunta valendo R$ 1 milhão. Quantos anos a Universidade Federal de Santa Maria está comemorando no ano de 2020? Vermelho, 40 anos. Laranja, 50 anos. Azul, 60 anos. E verde, 80 anos. E 60, será que é 60? Escolher 60. É azul, é azul. Yes! Acertei! 60 anos! Muito bem, sejam muito bem-vindos a mais um tutorial da capacitação digital UFCM. Hoje trago uma proposta para vocês, o Kahoot. Qual é a intenção de usar o Kahoot pensando em termos de aula? Então, o Kahoot ele proporciona que tu possa usar para revisar conteúdos, praticar testes, para reforçar algum conteúdo, conceito, procedimento que vocês trabalharam em sala. Ele pode aprimorar os estudos da forma independente também. Vou mostrar para vocês como realizar esse uso do Kahoot de forma independente e um pouco das vantagens e desvantagens em relação ao porquê usar o Kahoot. Então o Kahoot ele vai trazer esse tipo de interação, alguns elementos de jogos, como tempo, como a questão de pontuação, colocações do primeiro, do segundo, do terceiro colocado. E esse programa, muitas vezes os estudantes vocês vão ver falar que já conhecem, porque ele é muito popularmente, ele já se expandiu muito no mundo inteiro. Ele tem a sua versão gratuita, mas também tem as suas versões premium. Então vou apresentar para vocês a parte da versão gratuita. Ele é compatível com a questão do Windows, tanto com Linux, com Mac, com Android e iOS, de celular, smartphone. Você pode estar instalando ou não o aplicativo dele. Ele tem então a versão gratuita, como falei para vocês, e uma versão paga. É possível reutilizar Kahoots que já existem, já que foram criados de revisão. Então vocês podem usar um próprio Kahoot que já tem lá no banco de acervos para trazer para o Moodle, tanto o Moodle da universidade quanto o Google Classroom. Vocês podem avaliar o desempenho em tempo real ou o desempenho então após a realização, porque ele vai apresentar um relatório com as questões individuais, qual foi o desempenho por questão. Ele pode ser jogado de forma assíncrona e síncrona, em aulas, palestras também pode ser usado em algum momento da palestra, vocês podem estar usando ele. E aí tem a questão que daí então pode ser incorporado nessa situação no ensino presencial, ensino híbrido, ensino então remoto e também no EAD, trazendo também para, como eu falei para vocês, disponibilizar no Moodle ou redes sociais também. A liberdade de criação não é só do professor. Os estudantes também podem fazer login de forma fácil, ele não pede muitos dados, vocês vão ver como mostrar para vocês. É uma forma de estar motivando a participação, a atenção da aula, desafia os estudantes com o uso de ritmo, de tempo para responder, ou também pode usar sem ritmo de tempo de resposta, e também como uma gamificação para também desafiar tanto os estudantes em forma individual ou coletiva, pequenos grupos, em relação ao uso de gamificação em sala de aula. Dentro das desvantagens é porque então tem uma versão gratuita. Dentro da versão gratuita só temos possibilidade de usar questões de múltiplas escolhas e verdadeiro e falso. E aí depois eu vou mostrar para vocês que existem outras possibilidades na versão paga, mas já é possível fazer muita coisa com essa versão gratuita. As versões pagas estão disponíveis até 7 dias de testes então. O logo, só é possível trocar o logo do Kahoot para um logo personalizado na versão paga. Adicionar os slides para interagir nos slides e as perguntas também só é possível na versão paga. Misturar tipos de questões em um mesmo jogo também é possível somente na versão paga. Dentro disso agora eu vou mostrar para vocês então, nós vamos lá para o site, começar a ver como faz o login, como cria as questões e como disponibilizar para os estudantes esse Kahoot. Vamos lá jogar então um pouquinho? Então pessoal, vocês podem estar colocando no navegador de vocês, de busca, Kahoot, tá? E aí cuidem na hora de entrar que existem dois Kahoots, um Kahoot para criação e um Kahoot para jogar, tá? Vocês vão ver aqui que o ponto .it é para jogar, então gera um PIN que os estudantes, os seus convidados vão colocar, né? Na forma síncrona, né? Na forma assíncrona não vai ter a questão da necessidade de colocar o PIN, e aqui sim a criação, então é kahoot.com. Uma das questões também que tem que cuidar é que ele não existe na versão em português. Então uma dica que eu vou dar para vocês é quando eu clico com o direito do mouse aqui na área do site, vai aparecer para vocês
traduzir para o português. Então é um recurso que vocês podem estar utilizando se vocês querem usar o site em português. Então ele faz uma tradução de todo o site, né, dessa página que está aberta. Cada página que tu abrir, se não tiver em português, vocês clicam então no direito, de novo, e vai traduzir para o português. Aqui então está a opção se inscrever. E aí vai aparecer para nós já as opções pedindo se eu sou professor, se eu sou estudante, né, profissional. Então vou me inscrever como professor. Então aqui ele vai perguntar para te classificar, né, o tipo, né, de qual lugar que trabalha, vou escolher aqui escola, né, e aí já vai pedir para vocês então um e-mail e uma senha. Vocês também podem estar fazendo esse da através da tua conta do Google, da Microsoft ou da Apple. Nesse caso aqui nós vamos então, só mostrar para vocês, já tenho o meu login pronto, mas eu só vou mostrar aqui então, escolhendo capacitação digital, ufcm@hotmail.com. E uma senha aqui, então ele pede para tu criar uma senha. Clico em entrar. Estamos logados então no Kahoot. Bem simples, não pede dados específicos, como identidade, CPF. Essa é a primeira página que aparece quando tu tem o teu primeiro acesso. Perguntando para vocês se vocês querem comprar um plano pago ou se vocês vão usar da forma gratuita. Então, vamos continuar de graça, na modalidade de graça. Então, nessa situação, como falei para vocês, aqui eu tenho duas possibilidades de fazer questões de múltipla escolha ou questões de verdadeiro ou falso. Aqui, então, ele está dizendo, olha, já como eu apertei aquela vez para traduzir, vocês vão ver que ele já traduziu até essa página que abriu, né? Ele vai perguntar meu nome, nome do usuário. Então, aqui ele está sugerindo já o nome do usuário. Tem um limite ainda, ó, ainda de caracteres. Nessa situação, meu nome é opcional, ele colocou ali. Vou colocar aqui Brasil com Z na busca, né? Tá em português. O nome da escola, então, vocês podem ir colocando daí. Né? Nesse caso, eu vou colocar universidade, salvar. Pronto, tá liberado então a versão gratuita. Ó, membro da UFCM, tá? E aí agora eu tenho aqui, o que eu tenho? Casa, onde que eu posso estar mudando isso, né? Eu acabei já adicionando meu nome aqui meu login, né? Se vocês quiserem procurar o meu login desse tutorial, é Capacitação Digital 102. Aqui vocês vão ver que eu tenho a opção de descobrir, é onde que tem o banco de Kahoots pronto já. Então se eu quiser usar um pronto em aula, né? Uma aula síncrona, eu vou colocar aqui cinema. Ele vai buscar todos os Kahoots que estão ligados com esse nome cinema. E vocês vão ver que tem vários já elaborados. Então eu posso estar utilizando, se eu clicar aqui está liberado. Então um clique aqui ele já vai entrar. E aqui está falando as perguntas que tem, vocês podem visualizar as perguntas. O tempo de cada pergunta, já tá, quem configurou já deixou esse tempo de 20 segundos. Todas elas já estão com gabarito. E aí você simplesmente, né, colocaria jogar, certo? Aqui é o número de jogadores que já jogaram esse jogo aqui. Então se eu clicar aqui em jogar, ele já vai perguntar para mim se eu quero jogar na versão em sala de aula, né? Ou na versão, então, eu mesmo, por exemplo, ou a pessoa sozinha realizando esse jogo, então, de forma assíncrona. Por exemplo, na modalidade EAD. Então, ó, atribua um jogo de desafio aos alunos que joguem em seu próprio ritmo. Jogue um jogo ao vivo com os alunos por vídeo ou na aula. Então, por exemplo, se eu estiver usando Google Meet, Zoom, Teams, eu posso estar usando isso aqui dentro da modalidade, ou ao vivo em sala de aula, projetar e fazer um jogo com a galera. Então aqui, só para ilustrar para vocês, aqui que nós vamos ter os Kahoots. Então são os Kahoots que foram criados por mim. Como eu criei essa conta nova, não tem nenhum Kahoot ainda elaborado. Aqui são os relatórios, quando eu realizo um Kahoot com meus estudantes, ele gera um relatório, de forma simples o relatório mais detalhado só tem nas versões premium dele. E aqui tem a opção ainda de grupos, né? Então aqui se tu quer criar grupos, né? Cria um grupo para educadores, ensine uma matéria, uma série específica, convite educadores, compartilhe Kahoots.
atualmente disponíveis somente para educadores, grupos de alunos ainda não estão disponíveis, então os administradores mantêm o controle total da biblioteca privada e conteúdo do grupo. Tá? Então a ideia desse tutorial aqui então, é mostrar para vocês como criar um Kahoot e disponibilizar então, para a turma de forma assíncrona e síncrona. Então vamos lá então, para a criação. Vou pegar aqui então Kahoot, ou posso entrar por aqui ou aqui em criar, tá? Então quando eu clico aqui, ele já vai me abrir então a opção de escolher, né? Ou fazer um novo, ou usar os templates disponíveis por eles, né? Às vezes pode aparecer aqui, carregar os templates da versão Premium, que vai aparecer com uma coroa para vocês. Esses aí só comprando então essa versão. Eu vou criar a partir disso aqui, ó, um novo Kahoot então do zero, né? Com as minhas configurações. Quando eu cliquei, vocês vão ver que já apareceu aqui então, já pronto, ó, questionário esperando a primeira pergunta. Então aqui, se eu não quero esse formato de pergunta, onde é uma questão de múltiplas escolhas, eu posso estar aqui então deletando, ou aqui a ferramenta duplicar. Aqui banco de perguntas, eu posso pesquisar as perguntas que já existem então dentro do Kahoot. Aqui importação de slides, na versão Premium, para quem então adquirir a versão Premium. Então aqui, como eu falei para vocês, múltiplas escolhas, eu vou ter 4 opções de respostas. Vocês observem que depois eu vou mostrar para vocês, no tablet, aparecem as cores somente para o estudante ao vivo. Por exemplo, vermelho, laranja, azul e verde. Nessas situações aqui, eu vou ter então as respostas, eu vou ter que escolher uma dessas cores para responder dentro da minha alternativa. Aqui eu posso estar colocando uma imagem que eu quiser, ou um link, um vídeo do YouTube, né? Ele abre a possibilidade aqui, link do YouTube. Aqui eu posso escolher quanto vai valer, qual é a pontuação dessa resposta. O tempo, eu posso estar clicando aqui e escolher o tempo. Ó. Então, 30 segundos, 60 segundos. E aqui então vai 120, 240, 5 minutos. Tá? Nessa situação aqui nós vamos deixar então, vou deixar aqui no exemplo, 20 segundos. A pontuação eu vou deixar padrão, a pontuação dele. Aqui, seleção única, né? É quando eu quero mais de uma resposta, vocês vão ver que tem uma coroa que é na versão Premium. Então eu só posso fazer questões com uma resposta correta. Então nessa situação aqui, nós vamos então criar uma questão. Aqui eu vou clicar e vocês viram, já aparece a possibilidade de digitar o meu texto. Se eu quero usar negrito, itálico, colocar subscrito, sobrescrito e ainda tenho equações. Aqui se eu clicar, vocês vão ver tem umas opções de equações aqui pronto, aqui ele traz para nós. E aqui também tem a opção ainda de símbolos também. Ele já tem alguns símbolos prontos aqui então para auxiliar a nossa questão. Então vou colocar uma questão aqui então só para demonstração para vocês. Quantos anos a Universidade Federal de Santa Maria está comemorando no ano de 2020? Aí vocês podem então, como eu falei, adicionar imagem se quiser, né? Então vamos adicionar só para vocês verem aqui, ó. Então enviar uma imagem, cliquei em enviar, vou procurar no meu computador, aqui na minha pasta download, já peguei uma imagem da FCM e vou abrir. Ele vai carregar aqui. Então ele não tem muitos recursos para formatação de imagens dentro dele. Então geralmente eu recomendo usar o Paint ou vocês estarem usando então um editor de foto para poder fazer isso, né? Mas aqui o que eu vou ter aqui o i de informações, se tu quer descrever a imagem ou uma ou duas frases. Isso ajuda os usuários com deficiência visual e auditiva a entender a imagem. Então aqui tu tem a opção de descrever a imagem, uma ou duas palavras, isso pode ajudar os usuários com deficiência visual e auditiva a entender a imagem. Lembre-se de dar crédito à fonte original da imagem e aqui então fechar. Tá? Então vocês podem estar colocando essas descrições. Aqui quando eu clico em editar, vocês viram, eu tenho então a possibilidade aqui ó, de fazer recorte dessa imagem. Ó. Quando eu aproximo aqui, ó, e aqui eu vou arrastar qual é o ponto que eu quero da imagem. Mas como eu não quero ela inteira mesmo, assim, então vou só fechar, senão eu só salvaria ali, tá pronto. Observe que não tem como mudar aqui o formato de representação, só tem na versão Premium. Aqui nas respostas eu vou colocar então quantos anos as alternativas. 40 anos, 50 anos, 60 anos, 80 anos. A alternativa que eu julgo que é a correta, eu vou clicar em cima dela. Pode ver que eu pressei um Vzinho, certo?
Vocês viram que também aqui nas respostas também pode ser adicionado foto. Em vez de ser o texto, eu posso colocar foto então nas respostas. Também é uma opção boa. Então está pronta a questão. Agora eu vou adicionar mais uma questão. Para adicionar mais uma pergunta, ó, clico aqui, adicionar uma pergunta, e aí vocês vão ver que eu só tenho duas possibilidades aqui. Ou eu tenho a possibilidade do questionário, que é o que a gente estava fazendo ali, ou verdadeiro ou falso. Digite a resposta, né, que os estudantes podem responder respostas curtas só na versão Premium. Enigma, onde que tu pode juntar as respostas em uma ordem correta na versão Premium. Votação, que os jogadores escolhem até 4 opiniões também na versão Premium. E deslizar, então deslizar também é uma opção também na versão Premium. Então nós agora vamos ver a segunda opção que nós temos aqui na versão gratuita, que é o verdadeiro ou falso. Quando eu clico no verdadeiro ou falso, então a segunda questão que eu tenho vai ser então de verdadeiro ou falso. Então aqui eu vou colocar a sigla RU, significa Restaurante da União. E aí, claro que está errado. Então posso colocar aqui, ó, gabarito falso. O tempo não vou mexer, deixa o mesmo tempo. Aqui os pontuação 1000 pontos, certo? Então tá pronto aqui o nosso Kahoot. Além disso, eu posso ainda, tanto antes de começar as questões ou depois, editar aqui as definições, né, do nome desse Kahoot. Então aqui nas definições, aqui em cima, pessoal, nós vamos clicar, vocês vão ver que aparece o título. Então, teste sobre a UFCM. Aqui a descrição é opcional, posso estar colocando ou não. Aqui aonde vai salvar, então a pasta que eu tenho foi criada, né? Eu posso estar criando outras pastas, mas eu tenho uma pasta única, que aqui nesse caso, meus Kahoots. Então ele está aqui nessa situação guardado aqui, não preciso alterar, nós não precisamos alterar isso. A língua é português, visibilidade só para você ou todos, então além dos teus convidados, todo mundo na rede vai poder visualizar esse Kahoot. Aqui, se tu quer escolher então o estilo de música que vai tocar, então vocês podem estar escolhendo um estilo de música. Ele já vem com um pré-definido, esse primeiro estilo. Mas a gente pode estar escolhendo aqui, por exemplo, vai tocar reggae. Então, aí vocês já vão ver, quem não conhece no Kahoot, como é que fica essa música durante o jogo. Então, nessa situação aqui, se eu quiser colar um vídeo do YouTube, pode na versão Premium. Vamos seguir, então, feito. Quando eu estou editando aqui as questões, ainda tem a possibilidade ainda, além de finalizar aqui, sair, mudar a descrição, eu também tenho a pré-visualização, que se eu clicar, vocês vão ver que ele já gera a questão aqui, então, como se fosse ao vivo, para vocês visualizarem então como é que vai ficar. Então só não tem a possibilidade de escolher a resposta, é só pré-visualização ali. Clico aqui em Done. Quando eu cliquei em Done, que é feito, pronto, nessa situação aqui, então aqui eu vou ter visualizar o teste do Kahoot, essa opção teste, ele vai me abrir então ele abriu outra aba na forma teste, onde que ele vai aparecer então para nós essa questão como se fosse a tela do Google Meet, por exemplo, né, ou a tela do Data Show que tu está apresentando, com o código PIN, e aqui o celular ou o computador do estudante, onde que ele pode clicar aqui e digitar então um PIN, né? É isso que vai acontecer na prática. Até o teste, só para mostrar para vocês. Enter, clique em Enter, e aí vai então pedir um nome, então vai colocar um nome. Ok, apareceu que entrou na sala, e aí agora tu pode aqui tirar o áudio, se tu quiser tirar a musiquinha, trocar a musiquinha, aí fica a teu critério, no sentido, se tu quer tirar a música, vamos tirar a música, tá pronto para jogar. Então nessa situação aqui, vou clicar em iniciar, start, iniciar o jogo. E agora, conta regressiva, observe, vai aparecer a pergunta aqui e as alternativas na tela. E aqui para mim no celular vai aparecer somente as cores. Então vou clicar aqui em azul, 60 anos, tem um tempo de 60 segundos para responder. Clico aqui. É assim que vai acontecer então na prática, um bom exemplo para mostrar para vocês. Se avançar, ó, ele apareceu no celular que ele acertou, o rank dele. Nessa situação aqui, como ele está aqui na colocação, como era uma pergunta só, já então terminou o jogo. E aqui então ele faz uma animação com o primeiro lugar.
Observe então que dentro daquelas opções, vou sair aqui, ele tinha o teste, jogar agora ou compartilhar. Jogar agora ele já vai abrir as duas possibilidades que a gente já viu, que é ou jogar ao vivo ou jogar então depois de forma assíncrona, né? Sozinho mesmo com um teste, que se a intenção é fazer um teste, uma avaliação com o estudante. Done aqui, validar o jogo, não quero fazer isso aqui, done, saiu. Para onde foi então meu Kahoot? Quando eu clicar aqui em Kahoots, ou aqui, ó, vocês estão vendo, são os dois espaços que ele apresenta então, né, meus Kahoots. E se eu clicar aqui em Kahoots, vocês vão ver que vai aparecer também a lista de todos, quando eu tiver vários criados. E aí eu tenho a opção Play ou Editar. Quando eu clicar em Play, vocês vão ver que vai aparecer duas opções para mim. Uma que eu posso estar jogando então ao vivo, tanto de forma online ou uma sala de aula presencial, ou aquela modalidade em que a própria pessoa vai jogar sozinha, em que ela vai gerar, então vocês podem combinar da pessoa colocar um nome para depois, se vocês querem avaliar as respostas, vai aparecer no relatório para vocês, a pessoa Chico realizou no dia tal, vocês ainda podem configurar o dia e a hora que vai abrir e fechar esse jogo. Então vocês vão ver isso. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês o tradicional ao vivo. Quando eu clico em Teach, observe o que vai aparecer, tá? Então aqui eu estou com uma versão professor. Entrei no meu Kahoot, então versão professor. Individual, play individual ou equipe versus equipe. Então se eu estou numa sala de aula que tem poucos celulares ou computadores, né, porque eles podem estar usando pelo celular ou pelo computador, então eu posso criar equipes. Nessa situação aqui, então, a gente pode estar usando então individual aqui para mostrar para vocês. Aqui embaixo tem várias personalizações, né, em que vocês podem estar modificando, por exemplo, alternar as questões, alternar as respostas, não mostrar, né, mostrar ou não mostrar as instruções. Então, algumas coisas então que vocês podem estar configurando. Aqui, gerar automático um nome para os participantes. Acho que aqui é o melhor eles escolherem o nome e indicar também para vocês. Aqui é versão personalizar a aprendizagem, é versão premium, então não vai ter como possibilidade de usar. Aqui está a música, que ainda pode estar alternando a música aqui, se tu quiser a situação que a gente já tinha escolhido lá. E ainda eu posso clicar com o direito e clicar em traduzir para o português essa página. Tem essa possibilidade. Então, a associação em 2 etapas, percorrer as perguntas automaticamente. Então, não é a ideia, eu acho que vocês gerenciando ao vivo, o pulo das perguntas é a melhor opção. Volte depois de cada jogo. Também aqui, então, é uma opção que eu nunca usei. Seguindo, então, aqui. Clássico. No clássico, vai aparecer, então, essa página inicial, onde os estudantes vão receber, então, vai começar a tocar a música, como vocês estão vendo. Né? Se eu não quiser que toque a música, eu posso aqui, ó, tá ajustando o volume da música. Eu posso aqui, ó, tá trocando o ritmo, ou simplesmente cortar. Tá? Então, se a ideia é cortar a música, aí fica a critério de vocês. Colocar a tela cheia aqui, começar, né, bloquear, porque bloqueia esse jogo para evitar que mais jogadores entrem. Então, depois que tu fechou aqui as inscrições, bloquear, então fica a critério de vocês. Mas, ó, junte-se com o aplicativo ou no site. Então, vocês podem estar escolhendo, então, o pessoal, os convidados, pode ou pelo aplicativo ou pelo site. Nesse caso, então, aqui no tablet, eu vou colocar aqui, então, o site, que eu não tenho instalado o aplicativo nele, então kahoot.it. No aplicativo, retomando vocês, tanto eu posso jogar como ser criador também, fazer as questões dentro do aplicativo. Então é interessante o aplicativo para o celular ali, que quebra um galho. Se tu está em algum lugar que tu não está ainda com o teu computador, tu pode estar realizando as questões. Então quando eu acesso o kahoot.it, eu vou acessar em 2 lugares, tá? Então aqui, pessoal, para vocês acompanhar. Outro usuário vai ser kahoot.it. Então, em 2 sites, eu vou fazer 2 usuários, um acertando a questão e outro errando a questão para vocês verem como é que fica. Ó, ele está pedindo o PIN, é assim que vai aparecer então para os convidados do site, esperando o PIN. Então esse PIN tem que ser colado, então, né, ou digitado, né? Então aqui também no tab já está pronto, eu vou colocar aqui, ó, 825 43 37. Esse PIN ele sempre vai gerar então um novo PIN para cada vez que tu vai jogar. Então aqui, ó, colei.
entrar. 37. Quando eu entro, ele vai pedir então o meu nome, né? Então eu vou colocar o nome certinho. José Francisco. Ok. Agora vocês vão observar que ele está aguardando então, né, o início do jogo. Vocês vão observar que vai aparecer aqui na lista, ó, que eu já entrei, tá? Então todos os usuários que entraram vão aparecer aqui na lista, então, ó, aqui tem um usuário. Agora eu vou entrar pelo tablet e vou colocar o nome de outro usuário. Apareceu a Maria. Então agora nós temos os usuários, está pronto, então vamos iniciar o jogo. Começar. Aqui o título que a gente escolheu lá. Então vai aparecer o quê? A pergunta, como eu falei para vocês, na tela principal. Então essa aqui é a tela que eu compartilho então lá no Google Meet, no Zoom, no Teams. Aqui aparece o tempo. Eu vou tirar o som para a gente conversar bem aqui. Então aqui aparece o tempo, as respostas e no tablet ou no site, no tablet olha como apareceu, só as cores para escolher. Então aqui quando ele escolheu, ó, vai escolher azul. Tá? Então aparece que ele está esperando então seguir. E aqui eu vou escolher vermelho no outro. Ó. Então nessa situação vocês viram errado. Ele já dá o resultado. Ó. Aqui acertou e a pontuação. Lembre-se que a pontuação era 1000 pontos. Por que aqui está aparecendo só 635? Porque aqui ele demorou para responder e isso interfere na pontuação. O tempo que demorou para responder a questão. Então ele faz isso automático. E na questão aqui, na tela, vocês estão vendo, foi errada a questão, então ele está dizendo então, que foi incorreta a resposta. E observem que aqui no Kahoot, esse aqui, ó, o Kahoot que vai estar compartilhado lá ao vivo ou virtualmente, é essa página aqui. E aí vai aparecer os resultados. Ó. Um acerto, um erro. E aqui ninguém marcou, porque só tem 2 pessoas. Depois aqui, ó, eu vou para a próxima questão. Ó. Conversou com os estudantes, retomou a questão, então tu segue agora para a próxima questão. Então aqui aparece a colocação, Maria está com 635 pontos, José Francisco está com 0. Próximo. Agora uma verdadeira e falsa. A sigla RU significa Restaurante da União, então vocês viram verdadeiro ou falso, a gente configurou 20 segundos, a primeira estava 30 segundos, e aqui vocês vão ver, quem entrou pelo site só tem as cores para escolher. Por isso que ele tem que acompanhar a tela principal. E aí ele vai responder, né? Respondeu verdadeiro, o José, e a Maria vai responder falso. Nesse caso, vocês viram que eu demorei para responder e ele não computou, porque passou do tempo. Então isso é normal acontecer então, durante o jogo. Atenção à questão do tempo. Então, eu estava explicando para vocês, acabei não clicando no tempo certo, então só ele computou a resposta então, do José Francisco, que é a resposta errada. E aí, como só tinha 2 perguntas, eu agora avanço. Quando eu avançar, ele vai dar o pódio. Quem ficou em terceiro lugar, nesse caso não tem nenhum inscrito em terceiro lugar. Quem ficou em segundo lugar, sem nenhum acerto. E quem ficou em primeiro lugar foi a Maria. Vocês vão observar, então, que não foi necessário fazer login para jogar, somente a necessidade de usar o PIN. O estudante precisa nessa situação. Então, vocês passem um PIN ao vivo ali para eles. Essa situação é somente ao vivo. Agora vamos ver como é que faz a situação quando eu quero, então, deixar no mudo para os estudantes, então, estar realizando de forma assíncrona esse teste, né? Esse jogo. Então, nessa situação aqui, vou fechar essa aqui também. E aqui vocês vão ver que quando eu cliquei em jogar, eu vou clicar aqui de novo, vai aparecer então essa opção. Quando eu clicar aqui, e aí o que vai acontecer? Essa opção ela vai perguntar para mim, o jogo deverá ser completado até quando? Eu vou escolher a data. Aí vocês podem estar especificando a data que tem que ser concluído esse jogo. Aqui a questão, o horário que vai fechar então esse jogo. Sexta-feira, 24 de novembro, à meia-noite. Aqui, tempo das questões, aqueles tempos de questões, vamos priorizar que apareça? Olha, lembre-se que eu coloquei tradução automática e aqui ele acabou traduzindo, tá? Então, como eu tinha clicado lá no primeiro site, podem ver que cada vez que eu abro, ele está traduzindo, então, as situações. Colocar o temporizador? Não. Deixar de fora. Alternar as respostas, a ordem das respostas, tu pode colocar sim ou não, para que daí possa acontecer se um estudante conversar com o outro, ter essa alternância. Gerar apelido automático? Também não. Limite de jogadores nessa versão. Limite de quantas pessoas podem jogar
esse teste que você criou? 100 pessoas. Então, na versão gratuita tem esse limite aqui, 100 pessoas. E aí, depois que eu criei tudo isso aqui, eu clico em criar, crio. A tradução colocou crio. Feito isso, vocês vão ver que ele levou, então, direcionou para essa parte do site. O que tem aqui? Não tem nenhum jogador ainda, né? O máximo de jogadores que pode existir são 100, então ele contabiliza. Então, convidar mais jogadores. Aqui vocês sabem, ó, convide jogadores copiando o URL ou o PIN do jogo. Então, ou eu mando o PIN, tem a possibilidade de você disponibilizar o PIN, e aí o PIN já vai direcionar para esse site aqui, né, o site do jogo, direto. Vocês podem estar mandando esse link aqui por WhatsApp, ou colocando no mundo, né, ou nas redes sociais, como ele dá a opção aqui. Então, se eu copiar, eu posso estar disponibilizando, ou aqui ele já dá a opção do tweet já direto lá para o Classroom. Então, ou no Moodle da universidade, vocês vão ter que então abrir outra aba e adicionar. Então, só para mostrar para vocês, se eu abrir um site aqui, uma janela anônima, eu vou colar aqui, então, esse link ali que eu copiei para vocês verem, então, como é jogar de forma sozinha, né? Então, esse aqui é quando eu faço o jogo de forma sozinha, eu mesmo, com o teste. Também vocês podem orientar os estudantes a colocarem o seu nome por inteiro, caso vocês queiram estar avaliando depois esse teste, essa revisão deles. Então, coloquem o primeiro nome e o último nome, porque vocês vão ver aqui que tem limite, então sugiro colocar o primeiro e o último nome para eles saberem quem é a pessoa, né? Pode ter mais de um José na turma. Nessa situação, ok. Ó, aqui apareceu meu usuário, o criador. As duas questões, vocês viram que eu dei ok, ele já gerou automático, ele já começa o jogo. Ó. 3, 2, 1. Ele vai tocar a musiquinha. E nessa situação já vem a pergunta, e agora, diferente de jogar pelo celular ou pelo computador o estudante, aqui já aparecem as opções para ele e ele vai ter que escolher. Então aqui ele vai escolher, vai clicar e ele vai dar então se está certo ou não. Vai dar o gabarito já para eles. Avançar. Então aqui contabiliza a pontuação, mesmo jeito. Então depois ele faz um ranking de todo mundo que já jogou. Avançar. Verdadeiro ou falso. Aí eu escolho a opção, falso. E avanço. Terminou. Notem que aqui aparece então o período que está aberto esse questionário. Né? Ele tem ainda 2 dias, ó, aberto há 2 dias e 19 horas para completar essa atividade. O que acontece se eu jogar de novo? Vou colar de novo o link para vocês verem. Esse é o link que tem disponibilizado no Moodle, né? Se vocês querem, ou enviar para o WhatsApp. Agora eu vou colocar outro nome, vamos lá, de Maria agora. Vocês vão observar que já é o segundo play que está jogando. Apareceu 2 ali. Então quer dizer que ele contabilizou, ele vai contabilizando os jogadores. Então agora já é o segundo jogador. Então agora, na situação, eu vou responder pela Maria. Então aqui 60 anos. Aí, ó, ele vai comparando o ranking. Então a sigla RU significa Restaurante da União. Vou colocar aqui então falso. E avançar. Maria alcançou a mesma pontuação do José Francisco. Então nessa situação vocês vão ver então que essa é a forma de jogar de forma assíncrona. Agora eu vou fechar essa janela aqui então, esse link. E agora vocês vão ver que aqui eu vou atualizar, ó, esse relatório. Ó, cliquei aqui em relatório, o que aparece, né? Aqui ele explica o relatório, mas eu quero continuar com os meus relatórios. Cliquei aqui. Então aqui o que tem? Eu tenho os 2 relatórios dos 2 testes que eu criei. O primeiro desafio que a gente fez e aqui o segundo desafio que ainda termina em 3 dias. Ele está aberto ainda. Se eu clicar aqui, o que vai aparecer? Ainda eu posso alterar o prazo ainda desse teste aqui ou posso terminar agora. E aqui ainda está o link, aqui de novo, né? O PIN aqui, nessa situação. Aqui aparece quem são os jogadores, ó, quantas questões corretas, quantas questões erradas, o ranking aqui, né? Nessa situação, está o ranking aqui e a pontuação. E aqui as perguntas para personalizar as respostas individuais, quem acertou, quem errou. Nesse caso, os 2 acertaram, os 2 acertaram. Então, vocês podem estar acompanhando então, o relatório então, de forma simplificada, esse relatório. Aí, nessa situação aqui, vocês vão observar que eu posso, opções de relatório, baixar esse relatório, ver Kahoot, apagar relatório, outros relatórios, impressão. Então, aqui vamos fazer um teste então, para ver o que está disponível na versão gratuita, fazer download. Então aqui esse relatório
baixe esse relatório para seu computador ou unidade do Google. Baixar, tá? Pode salvar no Drive também, tem a opção. Fiz o download, clico aqui em teste, salvou na versão Excel. Então aqui que é o Excel que eu tenho instalado, então a planilha para abrir a planilha. Então aqui habilitar a edição, o que eu tenho aqui, ó? O nome da minha pasta, o dia, o número de plays, aqui como é que foi então a performance do resultado de todos nessa situação aqui. Então aqui vai aparecer o feedback, então aqui vai aparecer para vocês, ó, a pontuação, número de respostas por indivíduo, para vocês avaliar. Então se fosse valendo uma pontuação como um trabalho, vocês poderiam estar pegando aqui a nota, né? Então se ele acertou o número de questões corretas foi 2 de 10, então vale 2 pontos, vocês poderiam estar fazendo isso. Avaliar por questão aqui, as respostas, ó, as 2 questões, e aqui um relatório geral do tempo que demoraram para responder, a pontuação. Tem vários detalhes na versão gratuita já é possível fazer várias coisas nessa versão gratuita. Uma vez criado esse teste, esse jogo, a gente pode chamar de gamificação, ele fica disponível na rede, então as pessoas não se assustem se é para vocês clicarem um dia e vocês verem que já existem usuários que estão jogando, porque então como ele fica online, as pessoas se interessam pelo jogo, elas vão lá, se conectam e estão ao vivo jogando. Então pessoal, esse foi o tutorial de como usar o Kahoot, né? Nós poderíamos estar usando ele em aula. Esse é o desafio então para vocês de jogar o Kahoot em sala de aula. Lembrando, como falei para vocês, eu posso estar usando dentro do Google Meet, posso estar usando dentro do Teams, do Zoom, a plataforma de reunião que eu posso realizar então uma palestra ou ao vivo, reproduzindo no Data Show o jogo. Espero ter ajudado vocês, fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Grande abraço!